Que Deadpool e Wolverine é o filme de super-heróis mais aguardado desse ano, a gente sabe. Mas será mesmo que esse filme vai salvar a Marvel nos cinemas? Vem comigo que eu te conto tudo isso e muito mais. Eu me chamo Arthur e seja muito bem-vindo ao canal Herói de Latão. Agora, que papo é esse do Deadpool e Wolverine salvar a Marvel, hein? Eu sei que é meio esquisito imaginar que a Marvel, aquela responsável por Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, esteja passando por maus bocados no cinema. Mas é isso mesmo. Nos últimos tempos, a Marvel lançou filmes que não foram muito bem recebidos, como Thor, Amor e Trovão, Homem-Formiga e Vespa, Quantumania, e não podemos esquecer do super flop que foi The Marvels. Mas por qual motivo a Marvel vem errando tanto a mão nos últimos tempos? A minha resposta para isso consiste num termo que eu desenvolvi para esse vídeo. Eu chamo esse termo de efeito Jesus. O quê? E não, isso não tem nada a ver com a Bíblia, religião ou coisa do tipo. Porque, vocês lembram do Flamengo em 2019? Pois é, coincidência ou não, no mesmo ano que a Marvel lançava Vingadores Ultimato, o Flamengo estava arregaçando nos jogos do Brasileirão e da Libertadores. E muitos devem esse fato ao cara, o ícone chamado Jorge Jesus. Depois que o Jesus assumiu o comando do time, o Flamengo teve uma ascensão meteórica no Brasileirão. Estava vencendo todos os jogos com gols maravilhosos e atuações marcantes. E não foi para menos, tá? Nesse mesmo ano, o Flamengo ganhou o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. Tudo isso? Que o Flamengo não ganhava desde 81. Foi um ano mágico para os torcedores do Mengão. Todo flamenguista sorria de orelha a orelha. Era só alegria. E então o Jorge Jesus deixou o Flamengo. Daí em diante, por mais que grandes treinadores tenham assumido o comando do time, nenhum conseguiu o mesmo desempenho do Jorge Jesus. E isso se dá por dois fatores. O primeiro é devido aos outros times não terem um elenco tão estelar e um treinador tão bom quanto o Jorge Jesus em 2019, algo que mudou nos anos seguintes. O segundo é que o Flamengo podia se dar ao luxo de investir muito em infraestrutura e em novos jogadores para o clube, algo que os outros times naquele ano também não puderam fazer. Mas você percebe que nos anos seguintes essas duas condições mudaram absurdamente? Outros times como Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio e outros puderam investir mais em bons jogadores, bons técnicos e boa infraestrutura? E no fim, isso tirou toda a vantagem que o Flamengo tinha sobre os demais? Então, eu fiz esse paralelo com o futebol para te mostrar que a mesma coisa aconteceu com a Marvel, naquele ano de 2019. Tirando raríssimas exceções, como o filme do Coringa, a Marvel não tinha nenhum outro concorrente forte com um filme que pudesse bater de frente com os Vingadores Ultimato. A DC estava mal das pernas, e só Aquaman e Coringa foram bem naquele ano. Além disso, não tinha nenhum outro estúdio com um filme que arrecadasse tanto dinheiro quanto os filmes da Marvel estavam arrecadando. Gente, no mesmo ano, a Marvel conseguiu 2 filmes com 1 bilhão, que foi Ultimato e Capitã Marvel. Fora que no ano anterior, em 2018, a Marvel conseguiu mais 2 filmes com 1 bilhão, que foi Pantera Negra, com o nosso saudoso Chadwick Boseman, e Vingadores Guerra Infinita. Então, a Marvel estava em uma crescente, e a DC estava colecionando flop atrás de flop. Vide os filmes da Liga da Justiça de 2017, que foi um flop monumental, e o filme do Shazam de 2019, que foi legalzinho, mas não chegou perto da bilheteria dos filmes da Marvel. Então veja, a Marvel estava isolada, disparada em primeiro lugar. E então veio o que, pra mim, foi a grande vilã de produções cinematográficas da década, a pandemia. Além de ter sido um momento histórico sombrio que a gente viveu, foi um momento muito difícil para o cinema de modo geral. Porque os cinemas ficaram fechados por quase 2 anos e tinham filmes que estavam guardados que precisavam sair. Senão, eles virariam grandes prejuízos para o estúdio. E o problema estava virando uma bola de neve. E qual foi a saída? Essa mesma: entulhar os streamings goela abaixo dos espectadores. Lançar os filmes nos cinemas e nos streamings simultaneamente. E esperar que todo mundo fosse pagar o Premier Access para ver o filme.
E a gente sabe que os streamings bagunçaram muito o meio de campo. Porque, além de muita gente não ir ver os filmes no cinema para ver nos streamings, o que tirava parte de lucro da bilheteria, muitos nem pagavam por ter o streaming, mas acabavam indo para a pirataria para assistir o conteúdo, o que piorava muito a situação. No fim, os streamings acabaram sendo um tiro no pé dos grandes estúdios, e principalmente para a Marvel. Porque, para o Disney Plus, por exemplo, continuar tendo assinantes todo mês, ele precisava ter conteúdo novo toda hora. E isso diz respeito ao conteúdo Marvel. Então, como a gente resolve isso? Atocha o público com um monte de séries que ninguém pediu, com efeitos visuais pavorosos. Aí, nós tivemos séries que foram um flop imenso, como foi o caso de Mulher Hulk, que tinha de longe o pior efeito visual da Marvel. Ixi. E séries que até foram legais, mas a galera estava tão cansada de receber produtos com problemas que nem deu bola, como foi o caso de Cavaleiro da Lua e Gavião Arqueiro. Tanto que a única série que realmente fez um baita sucesso na pandemia foi WandaVision. Mas isso ocorreu, além da série realmente ser muito boa e trazer uma proposta diferente, pelo hype de Ultimato. E aí, nós nos vemos em 2024. A galera estava bem descrente com a Marvel e com os filmes de super-heróis em si. E no início do ano, teve aquela discussão sobre se os filmes de super-heróis estavam saturados ou não. Apesar de que nós termos tido bons filmes de heróis de 2022 para cá, como foi o caso de Batman e Matt Reeves. E então, estreou aquela pérola, aquele tesouro que foi X-Men 97. Uma animação que ninguém dava absolutamente nada, mas que entregou tudo. Com o roteiro excelente, com uma qualidade de animação incrível, com uma trama super atual e envolvente. E aí a gente percebeu que os filmes de super-heróis não saturaram, mas que a Marvel não podia mais fazer séries e filmes com roteiros mornos, sem carisma nenhum e sem identidade. Ela não podia mais se dar ao luxo de produzir obras pasteurizadas, porque o público não estava mais comprando esse tipo de filme. E aí entra Deadpool e Wolverine. Eu acredito que a Marvel, que o Kevin Feige, percebeu isso. Que ele notou que os filmes feitos na Fórmula Marvel não eram mais tão atrativos como ocorria na década passada. E que isso se dava ao número insano de produções pasteurizadas que eram lançadas aos montes no ano. Então, eu acredito que Deadpool e Wolverine não vai apenas salvar a Marvel, mas vai salvar o gênero de filme de super-heróis. Mas acho que esse filme, junto do que o James Gunn, agora líder criativo da DCU, está fazendo com o Superman, irá ditar o que será o cinema de super-heróis daqui pra frente. Filmes que terão uma identidade visual própria, que terão um roteiro afiado, carismático e principalmente que serão projetos muito mais contidos em si mesmos do que filmes que só valem a pena serem assistidos pelas cenas pós-crédito. Me fala aí, você gostou do que eu falei? Curtiu o vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like no vídeo, isso me ajuda muito. Muito obrigado por chegar até aqui, ao infinito e além, e valeu!